A situação dos haitianos na fronteira e principalmente nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia, já dentro do estado do Acre, preocupa as autoridades, preocupa a população. Segundo dados do próprio governo do estado, 14.986 haitianos já entraram no Brasil pelo Acre desde 2010, quando começou o processo migratório em virtude do terremoto que praticamente destruiu as principais cidades e a capital do Haiti no início de 2010. Vou bater um papo com o secretário de Desenvolvimento Social, Antônio Torres, para saber como estão as ações humanitárias de ação social e como o governo do estado está trabalhando para dar as melhores condições possíveis para aquelas pessoas e evitar também outros problemas sociais advindos dessa grande aglomeração de haitianos nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia. Secretário, boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Graças a Deus. Secretário, foi publicado nesta sexta-feira, hoje, dia 17, um decreto que prorroga por mais 90 dias a situação de emergência social nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia. Uma medida do governador do estado, Tião Viana, em razão do grande fluxo de estrangeiros, haitianos principalmente, entrando ali pela cidade de Assis Brasil e depois eles vão direto para Brasileia e Epitaciolândia. Bem, nós vimos aqui que em 2012 foi estabelecido pelo governo brasileiro uma cota de 100 vistos humanitários por mês, concedidos pela Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, na capital do Haiti. O problema é que a maioria desses haitianos, a sua imensa maioria, vem sem visto e através dos serviços dos coiotes. Isso é o que continua acontecendo com essa migração que aumentou ainda mais nesse início de ano? Olha, Alain, infelizmente é a situação que continua acontecendo, mesmo que de 2012 o governo federal, a embaixada tenha conseguido inclusive ampliar. Por exemplo, no começo de 2013, nós tivemos também uma leva semelhante, então o governo do estado decretou o estado de emergência, teve uma força-tarefa do governo federal e para poder facilitar a vinda legal desses haitianos, já a própria embaixada, então foi aumentado essa cota de 100 e se tornou um pouco mais leve, mais flexível a quantidade. Se flexibilizou, ou seja, se o haitiano chegar ali na fronteira, ali em Assis Brasil e pedir um abrigo humanitário, refúgio, o governo brasileiro dá. Exatamente. O governo do Acre acaba dando. Primeiro, lá no Haiti, ele já tem essa flexibilidade. A tendência era para poder diminuir esse fluxo através da forma clandestina, que seria através dos coiotes. Que coloca em risco a vida deles. E a vida deles. Infelizmente, alguns preferem fazer esse caminho por considerar ser um caminho mais rápido, até porque a quantidade de pessoas no Haiti querendo e procurando a embaixada é muito grande. E outros, até incentivados pelos coiotes, eles têm lá as suas estratégias, as suas propagandas, muitas vezes enganosas, eles vêm através dessas outras trilhas e a entrada realmente se dá ali pelo Peru, chegando em Assis Brasil, aí chegou ali junto à Polícia Federal, eles pedem refúgio e, lógico, o acordo humanitário que o Brasil já tem com a ONU, então é acolher. E aí depois inicia esse processo até Brasileia, aonde hoje a gente está aí com esse quantitativo que já supera 1.200. Muito bem. Nós colocamos esse número, que é um número oficial, de quase 15 mil haitianos. A maioria deles tem o Acre apenas como um ponto de passagem, eles vão para outros estados do Brasil, principalmente Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. E eu queria saber do senhor o seguinte, que medidas o governo está tomando, no sentido de medidas de ação social, para tentar melhorar a qualidade de vida tanto dos haitianos e evitar problemas sociais ali nas cidades de Brasileia e Epitaciolândia? Um primeiro ponto, Alain, é só essa questão de ter um abrigo, de ter um acolhimento, ter toda uma equipe, porque tem uma equipe da Sejud, tem uma equipe da SEDES, tem equipe da saúde que faz um trabalho de acompanhamento. Isso aqui já começa a dar
primeiro, para a própria cidade, uma certa tranquilidade. Se você lembra bem, em 2010, final de 2010 e 2011, que 2011 também foi um momento muito crítico para a cidade, eles estavam no ginásio da escola, primeiro lá na igreja, ficaram lá no salão, foi se aglomerando, depois no ginásio já não cabia mais e ficavam perambulando pelas ruas. Então aquilo para a cidade era um grande transtorno. É um transtorno ainda hoje? É, mas se você considerar do ponto de vista daquela época, está muito melhor para a cidade, embora realmente a quantidade ainda seja grande. Agora, além da celeridade nos vistos, que é para facilitar a agilidade para eles poderem seguir trabalho, para que eles sigam de trabalho, o visto de permanência no país. Depois eles têm a emissão da carteira de trabalho lá mesmo e do CPF, e muitas empresas vêm justamente de vários estados para recrutar trabalhadores e aonde são levados. Cite um exemplo, por exemplo, de empresas que já vieram aqui. Ontem nós estávamos em Brasileia, o Nilson Mourão ficou lá e eu estou aqui, que a gente vai revezando, porque aí um atende por lá e o outro aqui. Chegou uma empresa, chamada uma empresa de frangos, e essa empresa está levando a batedora de frango está levando vários trabalhadores. Teve uma que levou 150. A Aurora, por exemplo. Eles vão de ônibus. De ônibus. Algumas empresas... No caso, para Santa Catarina. Para Santa Catarina. Algumas empresas pagam mesmo passagem de avião, outras fretam ônibus e levam, e outros vão por conta própria. Porque muitos deles, inclusive, só para salientar, já têm parentes que estão aqui. Então eles já vêm sabendo para onde vai, sabendo onde é que estão os parentes. Né? Saúde. Como é que está o atendimento de saúde dessa população de haitianos que está nos municípios de Brasileia e Itaciolândia? Dentro da questão saúde, a gente tem uma preocupação, e o município também, porque a procura deles acabam, de certa maneira, a cidade é pequena, o posto é pequeno, então... praticamente tomam todos os espaços. Aí a gente tem os munícipes que ficam um pouquinho irritados, é natural. Tem uma equipe da saúde que está agora em Brasileia, justamente para fazer um trabalho de triagem, né? Para identificar quais são os problemas, as questões de saúde mais vulneráveis, para poder evitar qualquer uma epidemia ou qualquer coisa nesse sentido. Porque no início, quando eles vieram, houve muitos rumores de cólera, de HIV, e muita gente se preocupava com isso. Mas, pelo que a saúde constatou, isso não é a regra, são casos muito isolados. São casos isolados, e os casos que foram identificados ou que são identificados, eles passam a ter um acompanhamento específico, né, definido. Por exemplo, ontem identificamos um senhor lá que ele é cardíaco. Então, quer dizer, ele precisa tomar uma medicação regular, e aí a nossa assistente social fez todo um trabalho junto à questão da saúde, ele tem a medicação, tem o seu atendimento, porque é um risco. O governador Tião Viana várias vezes pediu ajuda do governo federal. O que é que o governo federal ajudou, secretário? Olha, o governo federal ajudou em muitas coisas. A saber, hoje, além daquilo que eles já investiram na questão de recursos para ajudar na manutenção da alimentação, hoje nós temos uma portaria com o Ministério do Desenvolvimento Social, que eles repassam ali um valor de 20 mil para um grupo de 50 pessoas, que com esse recurso dá para a gente ir mantendo pelo menos a alimentação. Né? Tem outros 20 mil por mês? Por mês. Muito né? bem. Por um grupo de 50 pessoas. De 5 mil pessoas? Ou de 50 pessoas? De 50 pessoas. 20 mil para 50 pessoas. Para 50 pessoas, ou seja, de acordo com os números que a gente tinha, era equivalente a 200 mil que recebia. Agora, logo no começo, justamente teve um investimento da Defesa Civil e de outros ministérios para a própria estrutura do espaço físico, né, como a melhoria de banheiros, a ampliação também do abrigo para poder comportar, a aquisição de colchões e outros mais. A gente também tem tido muitos voluntários, que é importante a gente salientar. Muitas igrejas têm ajudado, o próprio Ministério Público também tem contribuído bastante. Então, o Conselho Tutelar tem também, de uma certa maneira, juntado vários parceiros e auxiliado nesse trabalho. É lógico que a situação hoje ela é delicada, porque quando chega a um número como este, o espaço físico, infelizmente, não comporta. Então, quem chega lá tem aquela impressão de que a coisa está catastrófica. Mas as nossas equipes estão trabalhando com muito cuidado,
tentando, inclusive a questão de crianças e mulheres, a gente está pensando já numa estratégia de como separá-los, de como organizá-los para evitar qualquer situação Já houve de constrangimentos, né? De haitianos brigarem por colchão, já houve problemas assim, divulgados inclusive pela imprensa, Exato. Situações outras um pouco mais difíceis do âmbito social mesmo, né? Como a falta de higiene em algumas situações, não é verdade? Sem dúvida. E aí, inclusive, hoje o bombeiro já estava lá já para fazer uma força-tarefa para fazer uma limpeza geral. Então, lá no abrigo. No abrigo. Eles fazem isso regularmente. Então, Está sendo usado aquele clube lá em Epitaciolândia. Utilizado o clube em Brasileia. Em Brasileia, perdão. É o clube, também foi feito um tablado e colocado umas tendas. Agora, com essa quantidade, a gente vai ter que ampliar, colocar mais tendas mesmo, para poder comportá-los com um pouquinho mais de, digamos assim, de comodidade. Um pouco mais de conforto. E a saber, sim. Alain, nós, por exemplo, o governador esteve lá em Brasília, né, recentemente, e eu, Nilson Mourão, alguém também da Casa Civil, talvez a doutora Márcia esteja acompanhando, estaremos terça-feira com as equipes dos ministérios para poder definir quais são as propostas dos ministérios e ações concretas para esse momento imediato agora junto aos haitianos. Então, nesse momento a gente está aí com essa força-tarefa para a questão da limpeza do espaço, para essa questão da readequação deles lá dentro, a celeridade da emissão dos vistos, para eles poderem ter mais flexibilidade e poderem ir para as suas cidades de destino, e ao mesmo tempo também achar uma alternativa para a gente poder trocar, inclusive, a questão dos colchões lá, que está terrível. Terrível. O governo fornece o alimento é feito lá mesmo em Brasileia. Em Brasileia tem uma empresa, um restaurante que está próximo que fornece. O governo paga por esse alimento, o governo também paga os medicamentos. Exatamente. Compra os colchões, ou seja, é uma ajuda do governo do estado com o governo federal. Com a ajuda do governo federal para que eles tenham o mínimo de condições até que eles possam seguir viagem. Exatamente. Qual tem sido o tempo de duração de estadia de um haitiano que chega até ele seguir viagem? Qual o tempo de duração da estadia dele, secretário? Varia. Por exemplo, tem alguns que é uma média de 1 mês, outros menos, outros mais. Depende também daquele momento em que tem a grande busca das empresas. A mão de obra. A mão de obra. Agora a gente tem uma dificuldade aqui porque eles vêm, lógico, que levam os mais jovens. Então aqueles, como o caso de mulheres ou os mais idosos, mais maduros, eles acabam ficando por último para uma segunda opção. É lógico que a gente tenta fazer uma gestão com as empresas para que possam incluir os outros também. Então tem uns que levam a média de 2, 3 meses também para poder sair de lá. Gente, eu conversei aqui com o secretário de Desenvolvimento Social, Antônio Torres, que nos falou das medidas que estão sendo tomadas pelo governo do estado para minimizar os problemas com o grande contingente de haitianos que estão ali nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia, recebendo esse apoio humanitário do governo do estado, do governo brasileiro, até que eles possam seguir viagem em busca de condições melhores de vida em solo brasileiro, haja vista a tragédia que aconteceu no Haiti em 2010. Secretário, obrigado pela tua vinda, viu? Eu é que agradeço, Ana. Prazer imenso. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!